Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática de cálculo diferencial integral e hoje nós vamos trabalhar com as famosas derivadas das funções trigonométricas. Bom, a gente já conhece algumas que aparecem a toda hora, que é a derivada do seno, a derivada do cosseno, mas tem outras derivadas, tá? Então vamos lá, a derivada da função seno quem é? É sempre o cosseno, cuidando aqui, porque quando a gente pergunta a derivada do cosseno, é o seno, só que é seno com o sinal trocado, então a gente tem menos seno de x. Só cuidem bem isso aqui, porque é muito comum a gente errar, né? Lembrando, seno é positivo, a derivada é positiva cosseno, e a derivada do cosseno é negativo, menos seno. A derivada da tangente, cuidado aqui, gente, tá? Não é a cotangente, é secante ao quadrado de x. E a derivada da cotangente é a cossecante ao quadrado de x com sinal negativo. Então aqui dá pra gente entender que a regra é quase a mesma. Apareceu a cofunção, ó, tu bota um sinal negativo aqui para a cotangente, tá? Seno é cosseno, cosseno é seno, tangente é secante ao quadrado, cotangente é cossecante ao quadrado. Tá certo? E da secante, será que seria tangente? Não, gente. A secante seria secante de x vezes tangente de x. Da mesma forma, se eu perguntar qual é a derivada da cossecante, é quase a mesma coisa. É a cossecante de x vezes a cotangente de x com sinal negativo. Então, a gente tem que memorizar essas 6 funçõezinhas derivadas aqui. Lembrando que as duas primeiras são as que mais aparecem em prova. A derivada da tangente também pode ser que apareça bastante, mas normal mesmo é isso aqui, tá, gente? Secante e cossecante. Bom, agora a gente vai entender por que a derivada do seno é cosseno. Vamos entender a partir das funções compostas trigonométricas. O que seria isso, gente? Vamos entender assim, ó, bem simples, tá? A gente sabe que a derivada do seno é o cosseno. Mas se a gente tem um u aqui, seria... O que seria uma função, por exemplo, 3x ao quadrado? Então, qualquer função, tá? Não importa qualquer a função, eu teria sempre o cosseno de u vezes u'. Então, quando eu derivo aqui, por exemplo, um seno de x, e eu multiplico aqui pelo x', ou seja, pela derivada de x, que é 1, esse 1 some, por isso que dá cosseno de x. Tá? Então, vamos entender aqui, ó, derivada do cosseno de u, o que seria? O cosseno de u vai ser menos seno de u vezes o meu u'. Então agora aqui, gente, vai aparecer sempre o u'. Em todas aquelas derivadas que a gente mostrou anteriormente, vai aparecer o meu u' aqui multiplicando, porque agora a gente não tem um número x, nós temos uma função. Qualquer, pode ser 3x ao quadrado mais 2, pode ser x na quinta, então eu tenho que sempre multiplicar pela derivada dessa função. Nós vamos fazer alguns exercícios, depois vocês vão entender isso aqui mais adiante. Todas as outras seguem o mesmo processo. A derivada da tangente de u, que a gente disse anteriormente que era secante ao quadrado, né? Então vai ser a mesma coisa, secante ao quadrado de u, só que eu tenho que multiplicar pelo meu u'. Também aqui a cotangente, lembrando que a gente troca o sinal, vai ficar menos cossecante ao quadrado de u vezes u'. A gente tem também a secante de u, que era a secante vezes a tangente, agora é vezes u'. E finalmente a cossecante de u, que é a cossecante vezes a cotangente vezes o u' que vai aparecer aqui. Tá, mas agora vamos ver isso aqui na prática para ver se a gente entende. Bom, lembrando que antes a gente tinha assim, ó, seno de x era... Qual era a derivada? Era cosseno de x. Por quê? Vamos entender aqui. Quando a gente multiplica aqui, gente, olha só, nós multiplicamos, trocamos aqui, a derivada do seno é cosseno, beleza, então a gente sabe que seria cosseno de 4x2, derivada de seno de 4x2 é cosseno de 4x2, só que a gente tem que multiplicar pela derivada do meu u aqui, ou seja, isso aqui é o meu u', tá, gente? Ou a derivada do ângulo aqui, ou que seja. Então, 4x ao quadrado, qual é a derivada de 4x ao quadrado? Eu passando 2 para frente, isso aqui vai dar 8x, tá? E aí eu tenho lá esse resultado aqui. Eu posso deixar assim, eu posso trocar, eu posso colocar o 8x na frente, ou deixar assim, tanto faz. Então essa aqui é a derivada do seno de 4x ao quadrado. Agora a gente tem a derivada de seno ao cubo de x mais 2. Observe que apareceu um 3 aqui, que é o nosso expoente.
Então aqui, gente, a gente tem uma potência de uma função. Seno é uma função. Então, quando aparecer uma potência, a gente tem que usar a regra da potência lá. Estão lembrados? Eu pego esse número 3 aqui, que está aqui, passo ele para frente, diminuo 1 do expoente e multiplico pela derivada da minha função, tá? Como assim? Ó, esse 3 que está aqui, ele vai passar para frente. Então tá aqui ele, ó, passando para frente. Esse 3 menos 1 ficou 2 aqui, certo? Então essa estrutura aqui é que nem a primeira parte, é que nem fazer a derivada de x na 4. Fica 4x3. Aqui eu fiz a mesma coisa, só que aqui, ó, se fosse um x na 3, seria 3x2. Aqui é a mesma coisa, 3x2. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada do meu miolo. O que é o miolo? É o seno de x mais 2. E aí é só lembrar que a derivada do seno é cosseno. Então aqui ficou assim, ó, 3 seno ao quadrado de x mais 2 vezes o cosseno de x mais 2. Gente, não tenho como dar prosseguimento a essa multiplicação aqui, tá, gente? Isso aqui fica assim, tá? Eu posso trocar de lugar, posso botar um cosseno na frente do seno ao quadrado ali, mas a ordem é essa aqui é a nossa resposta, nem tem igual a nada aqui, porque ela continua sendo isso aqui é a resposta final da nossa questão número 2. Agora a gente vai derivar a função cosseno de 7x. Ok, o que seria esse cosseno de 7x aqui, gente? Como é que derivaria isso aqui? Bem, eu tenho que usar a mesma regra. Lembrando que a derivada do cosseno é seno, só que sinal negativo, então é menos seno. Só que eu tenho um miolo aqui, que não é x. Então o que eu faço? Eu vou derivar cosseno da seno negativo de 7x vezes a derivada do meu miolo, ó, vezes a derivada do 7x. Qual é a derivada de 7x? É 7. Então, o resultado fica, esse 7 vai lá para frente, né? Fica menos 7 vezes o seno de 7x. Essa é a nossa resposta final. Não tem como resolver isso aqui, não tem como dar mais um passo, ficaria dessa forma que é a nossa resposta. Outra questãozinha aqui, ó, agora com um pouquinho mais de complexidade, que é a derivada da função cosseno ao cubo de x ao cubo. Aqui, gente, ó, eu tenho uma função composta, ela está elevada a uma potência, tá? Eu tenho uma função potência aqui. Então esse 3, ó, gente, o que ele faz? Ó, gente, ele vai passar lá para frente, quando eu for derivar, e o expoente aqui vai ser 2. Então vai ser 3 vezes o cosseno ao quadrado de x ao cubo, né? Vezes a derivada do meu miolo, que eu tiro o 3 aqui, ó, e derivo só o cosseno. E a gente sabe que a derivada do cosseno é menos seno. Então, a gente teria aqui, então, esse númerozinho, esse resultado que deu aqui, que é 3 cosseno ao quadrado de x ao cubo, eu conservo e derivo isso aqui, que vai dar isso aqui, ó. A derivada desse cara aqui do cosseno é menos seno, só que a gente tem que entender que aqui eu tenho um miolo ainda, ó, x ao cubo. Então tem que multiplicar por menos seno de x ao cubo vezes a derivada do miolo, porque eu tenho que derivar tudo isso aqui. Então eu tenho que usar a regrinha lá da derivada do cosseno de u, tá? Que é o u' vezes o menos seno. Então o que acontece? Agora aqui, gente, ó, eu não tenho muito o que fazer, mas ainda dá para dar um passo, ó. Esse 3 pode multiplicar lá na frente, ó. Então fica 3 vezes 3 dá 9, esse x2 eu posso botar na frente também. Esse sinal de menos aqui, ó, vai dar menos os resultados aqui, porque eu tenho mais com menos com mais. Então isso aqui vai dar menos 9x ao quadrado, ó, vezes isso aqui que sobrou, vezes isso aqui que sobrou. Então ficou menos 9x ao quadrado, cosseno ao quadrado de x ao cubo, menos seno de x ao cubo. E era isso, tá, gente? Vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Grande abraço.